quero falar do grande amor do Deus Pai. Amém? O grande amor do Deus Pai. Esse Deus maravilhoso, que tem esse amor que se nós ficarmos meditando muito nesse amor, nessa bondade, nós acabamos, por um momento assim, entrando em pane, no sentido assim que é muito além do que podemos pensar ou imaginar. A nossa mente, na verdade, está totalmente numa incapacidade de mensurar, de definir o tamanho, a grandeza, não é? Desse amor. Quantos concordam que é assim? Você não é capaz de mensurar esse amor. Você não é. Pode até, mas como, Deus? Mas como? Como me amar, Senhor? Como me amar? Como? Como Deus me ama tanto assim? Logo eu, apesar de mim e apesar do que eu sou, Deus me ama. E aí começa, meu irmão, a dar, como eu costumo dizer, é o amor que explode cabeças. É o amor que, né, porque a gente usa essa expressão, não sei se você já ouviu falar dessa expressão, quando algo, uau, isso foi de explodir cabeças, uau, é quando algo acontece, alguma coisa que, uau, sabe, dá um impacto mental. É o amor explodidor de cabeças. Ou seja, que não tem como mensurar, é muito além. Que amor é esse? Que amor é esse? Tem uma canção daquele cantor que já partiu para o Senhor, esqueci o nome dele agora, meu Deus, o que era não. A gente pode falar não ainda? Pode, irmãos? Ah, pode, né? Nelson Ned, né? O Nelson Ned. Aí ele tem uma canção que diz: que amor é esse, uma parte da letra, né? Que amor é esse que eu não posso avaliar? Que amor é esse que me faz rir e chorar? Muito obrigado, ó meu Deus, por Jesus Cristo ter morrido em meu lugar. Que amor é esse que transcende a compreensão e que apesar de mim me dá paz e perdão, e ainda me dá a vida eterna com Jesus no dia da ressurreição. E ele continua: que amor é esse que apesar de mim me resgatou das trevas do pecado e me lavou com o seu sangue derramado lá na cruz. Que amor é esse que apesar de ti também te amou. E eu digo assim, 2000 anos depois, Jesus nos ama, apesar de nós dois. Apesar do que somos. Eu não entendo, cara. E Ele, nesse amor ousado, Ele nos permite chamá-lo de Pai. E Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, ensinando os discípulos como orar, disse: olha, vocês vão orar assim, chamando Deus de Pai. Digam: Pai nosso. Pode chamá-lo de Pai. Podem chamá-lo assim. Eu imagino o impacto que foi os discípulos ali ouvindo essa orientação de Jesus. O quê? Como chamar Deus de Pai? O Deus Todo-Poderoso, grande, temível? Como? Pai nosso? Uau, aquilo deve ter explodido a cabeça deles. Pai nosso que está no céu. Uau, Ele é nosso Pai, amém? É o nosso Pai de amor. Ele nos ama de uma forma incrível. Ele não permitirá, ele não tem prazer no sofrimento humano,
no sofrimento dos seus filhos. Nós sabemos que existem criaturas e existem filhos, e os que são lavados pelo sangue de Jesus, os que creram em Jesus como Salvador, receberam o poder, receberam a condição, a capacitação de serem chamados de filhos. Aleluia. E lá no capítulo 7 de Mateus, acredito, versículo 11, Jesus falou: olha, vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Imagina esse pai cheio de amor. O filho, se seu filho lhe pede uma cobra, lhe pede um peixe, você não dará uma cobra, não é? Ele fez ali aquela comparação. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais esse Pai maravilhoso que nós temos. Aleluia, amém, queridos? Amém? Quantos creem que possuem um Pai assim? O Pai Celestial, Ele é assim. Aleluia. O Pai de amor. E quando nos vê caídos, Ele não fica de longe, Ele corre para nos levantar. Se quisermos sermos levantados por Ele, se quisermos. Se não quiser, ok, fica aí. Mas do que competir a Ele, do que convém a Ele, como um Pai de amor, Ele corre em direção ao caído para levantá-lo. Amém? Para dar força. A Bíblia fala, não é? O salmista declara: Ele é aquele que levanta o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado. Ele quer levantar. O pai vai ver o filho caído, machucado e olhando de longe. Eu lembro quando Josué era pequeno, acho que tinha uns 8, 9 meses. Na casa dos meses ainda, apenas não tinha nem um ano ainda. Eu estava com ele na cama. E aí, olhando lá, dei um banho bem legal nele, passei talquinho, cheirosinho e tal. Ficou lá na cama, a gente ficou ali na cama, juntinho. E aí ele ficou lá, na dele ali, e eu na cama, me escorei na cabeceira da cama. E aí, eu dormi. Peguei um cochilo. Ele olhou, ele estava olhando para mim, olhando para ele, a gente interagindo. Cadê o lindo do papai? Cadê? Oh, meu Deus, e aquele caducando, né, com a criança. Cadê? E ele rindo para mim com aquela boca sem dente dele, aquela risada de bebê, né, que é uma coisa maravilhosa. E nesse momento de interação, ali um cansaço, né, e tudo mais, eu acabei que fui dormir. Foi só fechar os olhos. E o menino, puf. Meu Deus, eu não sei o que há com os bebês. Eles esperam só o momento da gente se distrair, não é? Para aprontar algo, para que aconteça algo. É só o momento de... Eu estava ligadão ali, atento. Olha, ele está na cama, pode rolar. Eu estava atento, mas foi um momento de distração. Eu cochilei ali rapidinho. Eu acho que foi eu fechar os olhos e ele rodou. Eu só ouvi a pancada, catapimba, pau, no chão. E na hora, meu Deus, o menino, o sono passou. Eu não fiquei lá sentado olhando. Olha, caiu. Olha, tá chorando. De longe olhando. Olha aí, tu tá bem, menino? O pai deu um pulo da cama. Imediatamente chegou lá com ele. Eu peguei, olhei a cabeça, ver se tinha um machucado, e ele chorando, eu acalentando, pegando nos braços aquele bebê ali, que tem o pai do ano, o paizão do ano, né? Para não dizer o contrário. Pegou ali, acalentando a criança. Aí depois cheguei com o Caleb, eu acho que o Caleb tinha uns 7 anos na época. Caleb, é o seguinte, a mamãe, ela vai chegar cansada do trabalho. Não convém nós falarmos coisas que possam deixá-la chateada, preocupada, ok? Então, não precisa contar para a mamãe esse ocorrido, tá?
tá bom, meu filho? O Caleb, tá, papai, tá. Meu irmão, a Alessandra chegou, a porta foi abrindo e a boca do Caleb foi abrindo junto com a porta. Mamãe, o Josué caiu da cama. Imagina, a pessoa chega cansada, né? Daquele jeito, no dia de trabalho, já vai recebendo a notícia. E eu todo errado ali. A Alessandra só fez me dar uma olhada. Como foi isso, Ezequias? Aí eu contei tudo para ela, mas graças a Deus ele ficou muito bem. Ficou muito bem, não aconteceu nada. Foi um susto. Mas imediatamente eu fui e o amparei e o tomei em meus braços. Assim é o nosso Pai, amém? É o nosso Pai celestial. Se eu, como homem, né, que sou falho, né, enfim, fui lá, amparei, assim, Ele é o Deus que ampara, é o Pai que ampara, amém, queridos? É o Pai que ampara, é o Pai que protege. O Pai que protege. Eu lembrei agora de outra situação. Lá em casa, o acesso, eu moro na parte de cima, minha mãe mora embaixo, eu moro na parte de cima, e tem um acesso assim, uma escada, claro, né? E aí, aquela escada, o inteligente aqui, quando comprou a cerâmica para a escada, comprou uma cerâmica lisa, para uma escada, né? Externa, que chove, molha, enfim, um engenheirozão aqui. E eu coloquei essa cerâmica, escada lá, lisa, cerâmica lisa. E eu, levando o Josué para a creche, com o Josué de novo a situação. Eu peguei ele no colo, já saindo de casa, tinha chovido de madrugada. E eu, claro, sabia que a escada era lisa, porque antes outros já haviam escorregado. O pastor Eric andou dando umas escorregadas por lá também. Foi. Aí, no que eu piso com o menino no colo de manhã cedo para levá-lo à creche, foi só eu escorreguei. E meu irmão, nessa fração de segundos, da escorregada até as minhas costas baterem no degrau e eu ir descendo até lá embaixo, eu só fiz uma coisa, eu peguei o menino, estava com ele no colo, mas no que eu escorreguei, eu o envolvi. Olha o instinto, né, paternal, né, protetor. O envolvi, ele ficou encapsulado nos meus braços. Vai, agora é descer aqui. Vamos lá, é nós, meu irmão. 14 degraus. São 14 degraus? São. E a gente foi até lá embaixo, meu irmão. Bati as costas. As nádegas aqui ficaram cotovelo, cada degrau era uma batida de cotovelo, e eu, mas o menino ficou aqui protegido, ficou guardado aqui, né? Não estava nem aí se eu ia me bater todo, eu queria proteger aquele bebezinho, hein? E a gente foi até lá embaixo, foi divertido. Um susto imenso. A Alessandra só vendo de longe, que ela desceu primeiro, foi de cima, né? A Alessandra ficou paralisada. Mas aí o instinto de proteger, né, queridos, essa coisa forte, envolvi o menino e não se machucou. Eu me machuquei bastante, mas ele não teve um arranhão. Pai é assim, né? Pai que ama é assim, ele protege da forma que ele puder. Depois eu coloquei uma fita lá antiderrapante, ninguém mais escorregou lá não. Depois de tudo isso que aconteceu. Mas é isso, querido, esse é o nosso Pai maravilhoso, aleluia, que nos protege, nos acolhe. Nosso Pai é assim, muito mais que isso, claro, né? Que foi um exemplo de eu como pai em relação ao meu filho. E aí a gente pega isso, tenta multiplicar infinitamente mais em relação a Deus, esse amor, esse cuidado dele para conosco. Tem uma parábola, você muito bem conhece, claro, a parábola do filho pródigo. Vamos ler aqui, Lucas 15, do 11 ao 24 aqui, vamos ler aqui um pouco.
Na NVI, por favor, irmãos aí. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calcem seus pés e seus dedos, e coloquem um anel em seus dedos e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este é meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém, queridos? Então, uma parábola aqui. As parábolas eram uma forma de Jesus ensinar, é uma forma muito eficaz de ensino, onde ele pegava elementos do cotidiano e para tentar trazer um entendimento acerca de coisas espirituais. Até coloquei uma observação aqui: parábola, do grego parábole, que significa comparar. Significa isso, comparação, fazer comparação. Uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então Jesus usava muito dessa ferramenta para transmitir a sua mensagem. Interessante, antes dessa, há várias parábolas, e essa é uma das minhas preferidas, acredito que a de vocês também, a parábola do filho pródigo. Mas antes dessa parábola, há outras duas parábolas que antecedem essa do filho pródigo. É a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Interessante que Jesus contou essas 3 parábolas em sequência: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Contou aos fariseus, aos religiosos, que estavam criticando ele por ele estar perto de pecadores. Se você vê o capítulo 1 o versículo 1 do capítulo 15 aqui de Lucas, você vai ver que Jesus estava ali em um local e aproximaram-se dele pecadores. Aproximaram-se dele. E aí os fariseus: olha só, os pecadores, Jesus com os pecadores, olha só, não pode e tal. Então tu é um deles, Jesus? Tu é um deles? É um dos pecadores? Eles estavam ali, né, entendendo tudo errado, na cegueira espiritual deles. Aí Jesus começou a contar: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha 100 ovelhas. Uma das ovelhas fugiu. Ele guardou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. A dracma, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que possuía dracmas e perdeu uma delas. E ela procurou essa dracma, insistiu até encontrar. Então Jesus estava dizendo aos fariseus ali que: olha, fariseus, religiosos, vocês não entendem o amor de Deus, vocês não entendem que
o pai, ele sai à procura do pecador. Essas duas primeiras parábolas, a da ovelha perdida e da dracma, fala desse Deus que sai à procura, sai em caça, até encontrar o pecador que está longe. Ele é esse Deus que vai atrás, que quer encontrar, que caça o que está perdido. Aleluia, queridos. Enquanto que a parábola do filho pródigo é mostrando que ele é esse Deus que recebe também, que além de atrás, claro, como nas parábolas anteriores, duas parábolas anteriores citadas, nessa aqui do filho pródigo, ele é aquele Deus que está receptível, disposto a receber o pecador arrependido, o pecador que entende que precisa dele, que precisa estar com ele. Amém? Os fariseus também eram pecadores. Jesus, ao dizer essas parábolas para eles, a da ovelha perdida e a da dracma, estava querendo encontrá-los, estava querendo de alguma forma tentar penetrar do coração endurecido deles. Os pecadores ali, religiosos, orgulhosos, se achando mais que os outros, se achando superiores. Era Jesus tentando alcançá-los, mas o coração endurecido não deixava. Ele vai atrás, ele recebe aquele que vem atrás dele, que vem ao seu encontro. Amém, queridos? Ele recebe. Aquele filho pródigo se afastou. O pródigo, essa palavra pródigo, é aquele que gasta dissolutamente, que não sabe administrar. Ele recebeu do pai algo e não soube administrar. Ele gastou tudo e ficou na miséria, na pobreza. Ele se afastou do pai. Se afastou. A parábola do filho pródigo é antecedida pela ovelha perdida, como eu falei aqui. Aqui é uma observação do que eu já disse. E então esse é o amor do nosso Deus, um amor imenso. Ele se importa com seus filhos, ele protege seus filhos, ele quer seus filhos perto, mas ele não obriga, né, queridos? Você vê na parábola, o filho disse: eu quero ir, eu quero me afastar. E o que o afastou? O que o fez sair de perto do pai? O que o fez? O engano, o auto-engano, o engano, e se tratando, aplicando para nós, o engano de Satanás. As pessoas tendem a querer viver uma vida independente de Deus, aquém de Deus. Como é que a gente pode dizer? É uma autossuficiência que o homem tende a querer ter, de não depender de nada, de ninguém, e de Deus muito menos. Ele disse: não preciso mais, eu quero a minha vida, eu quero o meu jeito, eu quero a minha forma. E ele se afastou, foi para longe do pai. Então o que o afastou do pai foi isso, os enganos, a autossuficiência, o desejo de se desconectar. Achou que poderia viver longe do pai. Versículo 13, a parte A e B do versículo 13, a primeira e a segunda parte. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Foi para uma região distante, longe do pai. E aí, queridos, foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Ele perdeu tudo o que tinha por causa da autossuficiência. Achou que longe do pai poderia manter o que recebeu dele. Ele saiu de perto do pai, queridos, com uma carga, com uma bagagem, com coisas boas dentro de si. Podemos dizer assim, aplicando para a nossa vida, quando nos afastamos do pai, nos afastamos mais ainda, nos afastamos carregando
alguma bagagem, alguma coisa boa que recebemos dele, no período que estávamos perto. Mas é incrível, querido, longe dele, tudo aquilo de bom que recebemos dele vai se esvaindo. Se esvai a unção, se esvai a paz, se esvai a verdadeira riqueza, que é a sua presença. Se esvai tudo, vai se perdendo tudo. É como se houvesse um tempo de validade, uma data de validade. Aquilo vai se perdendo, vai se esvaindo. E assim o filho pródigo foi, ladeira abaixo, bem feito, muito bem feito para ele, amém? Isso, amém, não tenha medo de dizer amém não, amém, bem feito para ele. Quem mandou se afastar do pai? Quem mandou? Ninguém te mandou, ninguém disse para te fazer isso. Você sabia, a pessoa sabe que não é, queridos, é uma das maiores burradas que podemos fazer em nossa vida, é nos afastar do Pai, nos afastar do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. É uma burrada gigante, sabe? Então, bem feito para ele, perdeu tudo, toda a bagagem que ele recebeu, todo o recurso, tudo aquilo que ainda dava sustento a ele, foi se perdendo. Agiu prodigamente. Então, o que o afastou do pai? Os enganos, esse desejo de ser autossuficiente, de tentar viver independente de Deus, né? E aí, o que o aproximou do pai? O aproximou do pai. E aí nós chegamos ao momento em que ele retorna, amém? Ele retorna. E aí, a primeira coisa que o fez se aproximar do pai novamente foi um choque de realidade. Um choque de realidade. Versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Um choque de realidade. E ele teve esse choque de realidade quando estava desejando comer a comida dos porcos, aquela gororoba lá, aquela mistura lá para os porcos. E ele olhou para aquilo e a fome era tanta, porque já havia perdido tudo que tinha recebido do pai. Ele olhou e, querendo encher a barriga, matar a fome com aquilo, ele lembrou: lá na casa do meu pai, até os empregados comem bem lá. Até os empregados. Um choque de realidade. É aquele momento, querido, que todos nós tivemos quando decidimos nos conectar com Deus. Aquele momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. Aquele momento que falamos sim para Ele: eu te quero, Senhor, na minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero me conectar contigo, eu quero estar contigo. Com certeza, um choque de realidade levou você a tomar essa decisão, a decisão mais importante da sua vida, da minha vida. Quando a gente diz: cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Que burrada que eu fiz, eu abandonei o pai. Eu saí da presença dele. Na casa dele tem delícias perpetuamente. Na casa dele tem um banquete para mim, e eu aqui, bancando de bobo, de idiota. Sou um idiota. O que eu estou fazendo? Um choque de realidade. Eu lembro quando eu tive esse choque de realidade na minha vida. Esse choque de realidade. Em 96, eu me lembro como se fosse há 26 anos. Eu saí da escola com uma amiga da escola evangélica que estava falando de Jesus para mim, trabalhando na minha vida, pregando o evangelho para mim, e terminou a escola. Ela me chamou: Ezequias, vamos ali. A escola não tinha mais aula, a aula terminou cedo nesse dia.
Aí não tinha mais tempo, tinha uns 3 tempos mais ou menos. Aí, vamos aproveitar, Ezequias, que a gente está saindo cedo. Hoje é dia de uma reunião na casa de uma irmã lá da igreja que eu congrego. Vamos lá, eles estão reunidos lá, eles ficam lá, louvando a Deus e tal, buscando a Deus juntos ali, uma coisa bem à vontade e tal. Aí eu, tá bom, vamos lá. E quando eu cheguei lá, eles estavam louvando a Deus, aqueles jovens. E eu comecei a chorar. Algo começou a me tocar, eu tive um choque de realidade ali. Eu vi, meu Deus, eu preciso de Ti. Porque isso é muito lindo. A Tua presença na vida desses jovens é muito linda, é muito preciosa. E eu preciso de Ti, meu Deus. Eu comecei a chorar, foi um choque de realidade ali. Você lembra do seu choque de realidade? E nós temos na nossa caminhada cristã muitos desses choques de realidade, quando a verdade chega com tudo, com força, bate forte, e não tem como desviar da verdade, e a verdade está aqui diante dos nossos olhos. O filho pródigo viu, a verdade é essa, eu estou na miséria, eu estou em ruínas, longe do Pai, eu estou em total decadência, eu quero comer essa comida dos porcos aqui, olha onde eu cheguei. Tinha o fundo do poço e eu encontrei o porão ainda, no fundo do poço, e entrei lá. Eu estou destruído. Um choque de realidade, aleluia, queridos, que é tão importante. Deus nos faz, muitas vezes, nos depararmos com situações assim na nossa vida, que nos faz despertar. Nos faz despertar, para a gente se tocar e ver que o caminho, muitas vezes, que estamos tomando é um caminho que vai nos levar à ruína total. Um choque de realidade. Outra coisa, uma decisão. Um choque de realidade. O outro ponto que o fez voltar para o Pai foi uma decisão. É importante decidir, o Pai está lá. Convém nos achegarmos, aleluia, nos achegarmos. Eu me porei a caminho, a última parte do versículo 18, e voltarei para o meu Pai. Me porei a caminho e me voltarei para o meu Pai. Voltarei para Ele. Na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, eu acho muito lindo, fala, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Me porei de pé. Aqui não é o meu lugar é com Ele, eu vou voltar. Uma decisão muito importante, convém decidir, amém, queridos? Convém decidir. Enquanto ficarmos ali na dúvida, será que eu volto? Será que eu me aproximo mais? Ele viu a situação caótica que se encontrava, e por fim, humildade. Ele teve humildade, ele declarou, olha só, além de encarar a realidade do seu atual estado, choque de realidade, a decisão de levantar e voltar, ele teve humildade, e ele disse, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Humildade, trata-me como um dos teus empregados. Isso é lindo, queridos, lindo. E ele falou isso para o Pai, e disse, Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei. Ele poderia ter dito lá, e ter chegado e dito, também, né, Pai, essa sociedade, né, também, né, Pai, essa sociedade preconceituosa, né, essa sociedade, ela me fez, Pai, cair em ruína, Pai. Ele poderia ter se vitimizado, mas não, ele entendeu, foi eu que decidi me afastar, a culpa é minha, a culpa é só minha, eu assumo os meus pecados, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, e não quero posição, viu, Pai? Trata-me pelo menos como dos teus empregados, porque aqui eu sei que os teus empregados comem bem, são bem tratados. Eu quero ser apenas um deles. Eu quero ser apenas um deles, Pai.
ficar aqui, perto de ti. Trata-me como dos teus empregados. E é isso, ele rompeu com o orgulho. E o orgulho só atrapalha. O orgulho é uma pedra de tropeço, queridos, na nossa tentativa de aproximação a Deus. O orgulho atrapalha terrivelmente essa conexão mais próxima de Deus. É horrível. Orgulho, oh meu Deus do céu. Lutemos contra isso. Porque quem é orgulhoso não se aproxima do Pai de novo, não se aproxima. O orgulho nos cega. A humildade o fez enxergar a situação que ele estava e a importância de estar com o Pai. É muito legal lá, Apocalipse 3:18, Jesus dizendo à igreja de Laodiceia, olha, no versículo 17 para ser mais exato, Apocalipse 3:17, olha, vocês pensam que estão bonitos, né? Estão bem na foto, mas eu quero dizer que vocês estão cegos, estão pobres e nus. Aí no 18 ele fala, olha, eu quero orientar vocês a comprar um ouro de maior valor, para que vocês adquirem de mim a genuína riqueza, que é a minha presença, que é a conexão genuína comigo. Esse é o ouro, é a verdadeira riqueza que vocês precisam ter. Eu aconselho vocês colocarem colírio em seus olhos, porque vocês estão cegos pelo orgulho, vocês não enxergam nada. Tem até um conto chamado A Roupa do Rei. Já ouviram falar desse conto? A Roupa do Rei? A Roupa do Rei. E o rei enviou ao melhor alfaiate do seu reino um tecido muito caro, muito nobre, muito precioso, raro, para que esse alfaiate fizesse uma roupa para a comemoração, para que ele vestisse na comemoração do seu aniversário. E aí o alfaiate recebeu aquele tecido precioso, raro, e preparando a noite ali, à luz de vela, ele deixa a vela cair sobre o tecido e o tecido pega fogo. E ele fica com medo, o que farei agora? Eu destruí o tecido do rei, o tecido precioso do rei. Aí ele, com medo, tem uma ideia. Ele tenta tapear o rei. Então, no prazo definido, ele chega com uma caixa bem bonita, chega lá com o rei. Rei, aqui está a sua roupa, rei, a sua roupa de festa para o seu aniversário. Aí o rei abre a caixa. O que você está fazendo? Você está zombando de mim? Aqui não tem nada. Aí o alfaiate diz, essa é uma roupa, majestade, que só os inteligentes podem ver. Só os inteligentes. Aí o rei ali, orgulhoso, soberbo, ali não queria passar de uma roupa mágica. É uma roupa mágica. Aí só os inteligentes podem ver, rei. Aí, eu estou vendo agora. Agora eu estou vendo, realmente. E que roupa bonita você fez, hein? Aí o rei vestiu a roupa. Só que não exia a roupa mágica. E todos que viam ali olhavam e, olha, rei, o que é isso? Você é burro. Essa é uma roupa que só os inteligentes podem ver. Aí todo mundo, né, para não se passar de burro ali, né, segundo o conceito da roupa. Olha, realmente, rei, agora estou vendo, a sua roupa é muito bonita. Mas o rei estava praticamente nu. E aí o rei baixou decreto, que todos que não conseguissem ver a roupa fossem reconhecidos oficialmente no reino como pessoas menos inteligentes, burras, ignorantes. Só os que vissem a roupa eram considerados inteligentes. Até que um dia a sua netinha, tão amada e tão querida, a sua netinha, no dia da festa, ele vestido ali, com a sua roupa mágica, a sua netinha aponta, e ninguém tinha coragem de dizer, por orgulho, para não ser chamado de burro, e para não confrontar o rei. Mas a criança ali, a netinha do rei, aponta e diz, olha, o rei está nu,
o rei está nu, e começou a rir. Aí o rei ali não aguentou naquele momento, ficou tão ali impactado com a sua netinha, dizendo que ele estava nu, e aí ele baixou a cabeça de vergonha e reconheceu: realmente eu estou nu. O orgulho fez ele vestir essa roupa mágica. Jesus disse: vocês estão nus, vocês pensam que estão vestidos, mas vocês estão nus, Laodiceia, vocês são orgulhosos. O orgulho faz isso, nos cega, né? Não nos faz ver a realidade. Então é isso, o filho pródigo teve a humildade, não se vitimizou, não se considerou merecedor da posição de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Entendeu que seu bem maior era a presença do Pai. Entendeu isso? O bem maior, minha maior riqueza, não quero nem título, nem posição, Pai. Mas o Pai, a gente leu aqui no texto e vimos que o Pai nem ligou e disse: olha, não ligou para esses argumentos dele, né? Me trata como um dos teus empregados. Ele traz aí uma roupa nova aí, bem bonita, uma sandália, um anel, o anel da família, porque é meu filho, ele tem aliança comigo. Traz aí uma roupa bem bonita, prepara um animal bem gordo aí, o melhor que a gente tem, novilho cevado. Prepara, que nós vamos fazer uma festa agora aqui, bem da hora aqui, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava longe, voltou para mim. Vamos comemorar a volta do meu filho. Vamos preparar uma comida bem boa aqui, porque na minha casa tem comida boa. Na casa do Pai tem comida de qualidade, amém, queridos? Tem vinho, leite, azeite, mel e pão em abundância, o pão da presença, amém? Diga: pão da presença. E nós temos pão da presença para dar aos famintos, amém? Aos que se achegam à casa do Pai. Que esses entendam que, olha, aqui tem pão, tem um alimento bom, de verdade. Esses aí que estão comendo o pão mofado que o diabo amassou. A gente chega com eles e diz: olha aqui, eu tenho o pão da presença. Já comeu o pão da presença? Aí ele diz: não comeu, só come esse pão mofado aqui que o diabo amassou. É isso que eu estou comendo toda a minha vida. Rapaz, tu tem que provar esse pão da presença aqui, prova. Aí ele vai, pega, é bom mesmo, é bom, rapaz, prova aí. Ele pega, põe na boca. Pão da presença, gostoso. Eu quero mais. Tem abundância para você. Tem abundância na presença do Pai. Ele te ama, Ele te chama, Ele te deseja, Ele quer você perto. Aleluia, queridos. Ele quer você perto, meu querido. Você aí que nos acompanha pela internet, e Deus de repente fez você parar aí para assistir essa mensagem. Deus quer você perto dEle, mais perto dEle. Ele é o Pai de amor. Ele é um Pai de amor que nos ama imensuravelmente. Talvez você pense: não tem mais jeito, não adianta, acabou para mim. Quem foi que disse que acabou? Quem foi que disse que não tem mais jeito? Não tem mais jeito para o meu casamento, para mim, para a minha família, não tem mais jeito para os meus filhos. Quem foi que disse? Quem foi que te enganou assim? Eu sei quem foi. Foi o capeta. O capeta te enganou. O diabo, o pai da mentira, que com seus enganos nos leva a ficar longe do Pai, longe de Deus. Mas a verdade é que Ele está de braços abertos para nos receber, para nos acolher, amém? Sempre que precisarmos, sempre que quisermos, na verdade, em arrependimento, porque só os arrependidos, os humildes, os quebrantados de coração voltam para o Pai, se conectam com Deus. Os duros de coração não se conectam com Ele. Você vê lá no capítulo 1, no versículo 1, no capítulo 15 de Lucas, você vê que os pecadores chegaram-se até Ele. Eles vieram até Jesus.
Havia outros pecadores que não foram até Jesus, foram os pecadores de coração endurecido, mas os pecadores arrependidos, que entendem o valor de estar com Deus, se arrependem, recebem perdão, recebem uma nova vida, recebem alimento espiritual, amparo, abrigo, a verdadeira riqueza, aleluia, amém? Então esse é o nosso Deus maravilhoso, Deus de amor. Fique de pé, querido, por favor, dê um aplauso ao Senhor, aleluia.